Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos continuando o nosso estudo sobre o Livro dos Médiuns. Estamos na nossa 9ª aula, né? Estamos aí esse estudo maravilhoso sobre o Livro dos Médiuns. Onde nós vamos tratar aqui do maravilhoso e sobrenatural. Naturalmente, meus queridos amigos, todos sabemos que a aula ela é resumida e por ser muito extenso, né? Tudo é muito extenso o estudo, mas nós estamos resumindo. Mas como a gente, vamos lembrar, nós somos eternos e imortais, tem a vida pela frente, então nós podemos administrar a nossa vida de maneira que nos faculte a possibilidade de buscarmos um estudo mais aprofundado. Então estamos mais ou menos na 9ª aula, não é aula, né? Não chamo de aula, mas nosso encontro desse livro, desse pequeno curso que nós estamos fazendo, né? Que vamos estudar hoje. Nós vamos estudar hoje o maravilhoso e sobrenatural. E eu chamo vocês à leitura do Livro dos Médiuns, né? Que leiam com a gente aqui, conforme as aulas, vão lendo, vão sublinhando, né? Esse estudo. Esse assunto, Kardec já traz no que é o Espiritismo, que é outro livro que eu sugiro a leitura. O que é o Espiritismo. Dando assim uma ideia mais ou menos breve para nós soubéssemos alguma coisa sobre o que seja a expressão utilizada em todos os tempos pela humanidade e que é relativa a tudo aquilo que está, segundo os entendidos, além das leis da natureza. O maravilhoso e sobrenatural. Então, tudo que eu não sei explicar, que esteja na natureza, eu digo que é maravilhoso, ele é sobrenatural. Quer dizer, eu não conheço as leis que possa explicar aquilo ali. Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, como é um livro, vamos dizer assim, um livro não técnico, porque eu acho que quando a gente fala que o Livro dos Médiuns é técnico, a gente trata dele um pouquinho com frieza. Na verdade, ele é prático, mais prático, porque no Livro dos Espíritos, como nós já vimos, nós aprendemos a ter uma noção de Deus, da vida, da criação, dos espíritos, do próprio espírito, das suas relações com o mundo invisível, do invisível conosco, o nosso mundo material. Tudo isso no livro, nos Médiuns, vem ser uma continuação, porque ele vem ensinar para nós como é que se processa, e essa ligação do mundo invisível para o mundo visível, do mundo invisível para o mundo visível, né? E essas relações que existem, a influência dos espíritos e a ação dos espíritos sobre a matéria, como é que eles conseguem manipular a matéria. A gente fala até manipular, né? Mas na verdade, não. Eles não usam as mãos para manipular, eles usam o pensamento. Mas dentro do termo, o importante é a gente compreender o que está acontecendo, não é verdade? Então, Kardec, que ele vem trazendo nesse capítulo do maravilhoso e do sobrenatural, exatamente algumas ideias, né? Alguns pensamentos para nós refletirmos, até mesmo a gente entender, porque é tudo, né? A gente diz sobrenatural, é milagre, é maravilhoso, mas o que é isso? Como é isso? Não é de onde vem essa ideia. Então Kardec, ele começa o estudo falando sobre a crença dos espíritos. A primeira coisa que Kardec deixa bem claro para nós é que os espíritos, eles não é uma invenção da cabeça do homem. Primeira coisa que ele fala é isso, não é uma invenção da cabeça do homem. Não foi nem aqueles homens que se envolveram com os fenômenos da época, dos movimentos ali da mesa girante, né? História das mesas girantes, aquela coisa toda, que isso o espírito inventaram, né? Deram o nome. Não foram os próprios que vieram dizer para nós, foram os próprios espíritos, né, que vieram dizer para nós quem são e como são.
Então não por isso que vem aí, tira para nós, ou esclarecer para nós de uma forma bastante patente a realidade que existe a lei em matéria e de a lei em túmulo. Podemos dizer de uma forma bastante natural, na continuação. Então Kardec começa dizendo assim no item 7, no capítulo 2, se a crença nos espíritos e nas suas manifestações continuasse, não, desculpe, vou repetir, se a crença nos espíritos e nas suas manifestações constituíssem uma concepção isolada ou produto de um sistema, ela poderia, com aparente razão, ser suspeita de ilusória. Porque, veja bem, quando qualquer fenômeno que acontece em nós, quando a gente não tem explicação para aquele fenômeno, nós jogamos por conta do milagre ou do sobrenatural, de coisas fantásticas. Então é como que algo que está além da nossa imaginação. Coisa ilusória, porque tudo aquilo que você não pode constatar, você até pode ter uma ideia daquilo assim, uma suposição, porque até você, por exemplo, eu vou tentar ficar mais claro, né? Por exemplo, o homem imagina como é que era o espírito. Ele nunca pode imaginar como é que era o espírito, apesar de ver fantasmas. Não é isso? Então, é uma coisa que eu sempre penso e observo a quem que ele chama de um fantasma. Chama um fantasma. Por a presença dos espíritos através das aparições, como Kardec trata aqui, né? Esses fantasmas. São a presença dos espíritos como aparições. Também das aparições, né? Então, as aparições, mesmo assim, você vê as pessoas que nunca pararam para refletir se pode, né? Ser ou não. Pode, como seria aquilo? Tentar explicar aquilo, conceber. Então, Kardec vem mostrando que não é uma coisa ilusória a existência dos espíritos. É uma realidade, é um fato. Então, por isso, ele diz, mas digam-nos mais uma vez, porque a encontramos tão viva em todos os povos antigos, modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas. E dizem alguns críticos, porque o homem, todos os tempos, gostou do maravilhoso. Por quê? Porque sempre ele, aliás, e sempre mesmo, porque desde os primórdios da humanidade, né, desde os primórdios da humanidade, quando é que os homens começaram a perceber a existência de seres sobrenaturais, claro, seres sobrenaturais entre aspas, né? Desde o tempo das cavernas, desde o estado primitivo do ser, e lá que eles começaram a perceber os mortos, lá no estado primitivo, já percebiam os mortos. Não é isso então, não é uma invenção, tanto é uma realidade que todas as religiões têm como base o invisível, o que eles chamam de sobrenatural. Porque até mesmo com a desculpa, como a gente já viu, com a desculpa da proibição de Moisés, o que aconteceu? Os homens, eles não se ativeram, não se preocuparam de fazer como Kardec. Teve lá a proibição, mas ninguém se preocupou, né, de fazer como Kardec. A partir do momento que ele percebeu o fenômeno, Kardec percebeu o fenômeno, ele começou a pesquisar, ele começou a observar, ele começou a questionar, ele começou a conversar com aqueles que estavam ali se manifestando. Então, principalmente os religiosos, porque estava tudo na mão dos religiosos, gente, mesmo, né? Estava tudo na mão dos religiosos. Até a primeira ideia que se tem, e vamos dizer a primeira ideia que coloca o que como Kardec coloca, né? Aqui no Livro dos Espíritos, na conclusão, o primeiro grande adversário é o materialismo, né? O maior adversário do materialismo é o espiritualismo, por causa da ideia de quê? Da ideia de Deus. Então, admitir Deus
Só ao admitir o Deus, você deixa de ser materialista naquele momento. Por isso que todas as religiões, ela tem como base o invisível, porque tem a ideia de Deus, ou não ser de um ser que ele chama de sobrenatural, nem algo sempre além da matéria, né? E isso acompanha todos os povos em todos os tempos, todos os povos em todos os tempos, e que Kardec vem dizendo para nós aqui é outra coisa, né? A seguir a doutrina espírita e vede se encadeando que não possui todos os caracteres de uma lei admirável, de tudo o que as leis fisiológicas não puderam até agora, como eu posso dizer, o pensamento, né? Até agora. Então, o pensamento, nós vamos ver que o pensamento é um atributo do espírito, a possibilidade de agir na matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, de transmitir seu pensamento, ele resulta, podemos assim nos exprimir, de sua constituição fisiológica. Então, nós vamos tentar dar uma paradinha agora, gente. Espero ter ficado claro, né? Mas leiam o Livro dos Médiuns, nesse texto maravilhoso e sobrenatural. E nós vamos continuar no próximo encontro a respeito desse tema aí, se Deus quiser, tá? Até o próximo encontro, bons estudos.